A pergunta é o seguinte: Tiago capítulo 4, versos 11 e 12, nos proíbe de fazer qualquer tipo de julgamento contra pastores, líderes, ministérios, igreja e irmãos, mesmo que estes tenham um comportamento estranho e contrário aos ensinos da palavra. É uma pergunta, né? Ele dá referência a Tiago 4, versos 11 e 12, e a pergunta nos proíbe de fazer qualquer tipo de julgamento contra pastores, líderes, ministérios, igreja, irmãos, mesmo que tenham um comportamento, ou seja, esses pastores, esses irmãos, esses líderes, um comportamento estranho e contrário aos ensinos da palavra. Ok, acho que foi uma pergunta legal essa, interessante, inclusive baseada na carta que nós estamos estudando. Bem, eu acho que eu mencionei brevemente na mensagem de agora à tarde um dos problemas mais graves do coração humano, que eu chamei de ovo da serpente, que é a justiça própria. O tipo de juízo acerca do qual Tiago está falando aqui, e que aparece aqui de modo bem específico nessa passagem, mas também a gente vê ao longo de toda a carta, não é? É aquele que é movido por um senso de justiça própria. Esse tipo de juízo é pecado. Jesus também ensina sobre isso, não é? Dizendo que às vezes a gente quer tirar o cisco do olho do irmão quando nós temos uma trave no nosso próprio olho. Então, Tiago segue a linha de pensamento de Jesus acerca do juízo temerário e que é baseado no nosso senso de autojustiça. A maior parte das vezes em que exercemos um tipo de juízo assim, nós não estamos tão interessados em levar aquela pessoa que está em falta a se parecer mais com Cristo. No mais das vezes, nós queremos que essa pessoa se pareça com a gente. A régua de medir da nossa justiça própria somos nós mesmos. Não é? O quanto a gente faz de certo, o quanto a gente faz de bom, o nível de entendimento que a gente tem, a gente quer julgar as pessoas com base nisso. E esse tipo de juízo é pecaminoso. Agora, a gente vê nas Escrituras também a exortação contra o falso ensino, a gente vê a admoestação contra estilo de vida que não é próprio daquele que é cristão. Quer dizer, a Escritura, ela chama o crente a cuidar um do outro, a exortar um ao outro, a admoestar um ao outro, a aconselhar um ao outro e ajudar essa pessoa a vencer as suas contradições, suas faltas e pecados. Então, veja só, não há nada na Escritura que proíba a gente, pelo contrário, a Escritura encoraja a gente a ajudar irmãos que estão em faltas, que estão em pecado, para que arrependam-se do seu pecado, abandonem as suas práticas más e voltem-se para Cristo. Mas isso não é juízo. Esse tipo de alerta, esse tipo de palavra de admoestação, de aconselhamento e até de exortação, ainda que às vezes venha como uma palavra mais dura, como a gente vê Tiago fazendo, não é? A palavra dele às vezes é dura, não é juízo, não é? Isto é ensino, isto é disciplina, isto é cuidado, isto é expressão de amor. O juízo temerário, isso sim é pecado, que é a gente querer que as pessoas sejam mais parecidas com a gente, não tanto com Jesus. Bom? Muito bem. A outra pergunta aqui, pastor Tiago, é sobre o capítulo 3 de Tiago. O que é o pecado no falar? E ainda, juntamente com essa pergunta, ainda dentro do capítulo 3, no versículo 8 especificamente, o que é que significa essa ideia de nenhum homem pode domar a língua? Ele cita aí uns exemplos, né? Sim. O capítulo 3 é todo dedicado a falar do pecado da língua, não é? E de alguma maneira ele vai trazer para a gente aquele ensino que Jesus também pronunciou, em que diz que a boca fala, alguém lembra do que está cheio? O coração, não é? Então, o problema não é tanto a língua, mas o coração. O que está no coração da gente, que muitas vezes é externado pelas nossas palavras, né? E Tiago aqui, lembra, ele tem uma dimensão muito prática no ensino dele, e ele denuncia os problemas da língua porque parece que
essa era uma situação bem específica das comunidades para as quais ele escreve. Eles tinham muitas brigas. Hoje à noite a gente vai ver um pouquinho do capítulo 3 e vai ver os conflitos que existiam ali no contexto da igreja. E esses conflitos, que eram um problema do coração, eles se manifestavam por meio da língua, de fofoca, de maledicência, de juízo impróprio. Quer dizer, o pecado, ele também tem uma dimensão prática. Ele nasce no coração, é verdade, mas ele se materializa através das coisas que a gente faz e das coisas que a gente diz. E aqui, então, de um jeito assim, em que ele ilustra bastante, ele faz muito daquilo que a gente vê em Provérbios, por exemplo, né? Ele usa exemplo de coisas bem conhecidas para tentar estabelecer o seu ponto. Jesus também faz isso através das suas parábolas. Por exemplo, Jesus usa exemplos da agricultura, exemplos do pastorio de ovelhas, não é que são coisas bem comuns do dia a dia das pessoas que ajudavam-nas a entender o seu ponto. Tiago, aqui no capítulo 3, faz isso também. Ele fala de navio, por exemplo, ele vai falar de um grande fogaréu na floresta, não é? Que são linguagem figurada para significar o potencial que o pecado da língua pode alcançar. Um potencial muito grande de destruição. Há um provérbio que diz que as palavras ditas elas são como flechas atiradas, não é, que não podem mais ser resgatadas. A gente não consegue mais voltar atrás de coisas que foram ditas. Ainda que a gente se retrate de alguma coisa dita, aquilo que foi dito, não é? E tem um efeito devastador. E esse conselho é muito importante porque ajuda a gente a aprender o princípio do domínio próprio. Não é? Muitas vezes a gente diz coisas sem pensar, como eu mencionei antes, e isso pode causar dano a muitas pessoas. A gente verá que a maior parte dos grandes problemas da humanidade se deram por causa de coisas que foram ditas, de palavras trocadas. A gente está vendo, por exemplo, problemas diplomáticos aí entre França e Brasil agora, porque as autoridades brasileiras e francesas estão trocando ofensas umas com as outras, e isso vai agravando ainda mais as coisas. Um diz uma coisa tola, o outro responde com uma palavra mais dura, e assim essas coisas vão caminhando. Quer dizer, você percebe, o pecado que se manifesta no coração e se materializa pela palavra é algo que tem um potencial danoso muito grande. Até guerras entre nações muitas vezes aconteceram por causa de coisas que foram ditas. As pessoas elas se aproximam umas das outras, mas também se afastam umas das outras por causa de palavras que são ditas. Quantas vezes você já não testemunhou, ou quem sabe já até experimentou essa situação, em que alguém que era muito próximo se afastou de uma outra pessoa por causa de palavras ditas, de palavras mal compreendidas, ou de palavras intencionalmente ditas para machucar, para ferir, para afastar, não é? Então, Tiago sabe disso, do potencial danoso das palavras, não é? Que são a manifestação de um mal maior que está no coração, e está fazendo alertas para que tenhamos a virtude do domínio próprio, do controle da língua. Mais uma vez ele usa a palavra perfeitos aqui. E mais uma vez é a palavrinha teleios, acerca da qual eu me referi algumas vezes. A palavra maduro. Quem controla a própria língua é pessoa madura. Quem é capaz de calar na hora certa, a pessoa madura. E o cristão é chamado para esse tipo de maturidade. E essa maturidade ela é alcançada através da obra do Espírito, santificando a gente e de a gente trabalhando duro para acolher com mansidão a palavra de Deus que é semeada no nosso coração. E só vai acolher essa palavra se a gente amar essa palavra. Tá bom? Muito bem. Pastor Tiago, estão perguntando aqui em quais condições a mulher ela pode pregar na igreja. Bem, eu preciso começar respondendo essa pergunta dizendo que a mulher e o homem são a mesma coisa aos olhos de Deus. Tá bom? Muito importante a gente ver as coisas assim. Não é? Homem e mulher são imagem de Deus e são da mesma essência humana, não é? E Deus ama homem e mulheres de modo igual e não há diferença essencial entre homem e mulher nas Escrituras. Isso é muito importante se estabelecer. Uma segunda verdade importante que as Escrituras estabelecem é que há diferenças
óbvias, biológicas, entre homens e mulheres, e que essas diferenças elas visam a complementação um do outro. Não é por isso que Deus une homem e mulher como um núcleo familiar, porque ambos se complementam, não é? Então, Deus deu certas características aos homens, certas características às mulheres, e quando eles se unem, se veem como um só, que se complementam e se completam um ao outro. Deus também deu certas responsabilidades e papéis, tanto ao homem como à mulher. Isso é muito claro nas Escrituras. Quer dizer, o tipo de papel que é dado tanto para um como para outro, já desde cedo nas Escrituras, antes mesmo que houvesse a queda e o pecado, já havia sido estabelecido por Deus como sendo algo bom. A mulher é quem carrega o filho no seu ventre. Esse é um papel da mulher, não é um papel do homem, não é? Há certas coisas que Deus deu exclusivamente à mulher e há certas coisas que Deus deu exclusivamente ao homem. E há certas responsabilidades na economia familiar que Deus deu à mulher e há certas responsabilidades que Deus deu ao homem. E isso é bom. E quando Deus olhou isso na criação, Ele disse, é bom, é bom. Então, eu acho que é importante estabelecer esses princípios primeiro, não é? Antes de entrarmos nas questões acerca do papel do homem e da mulher no contexto da igreja, porque muitas vezes as pessoas confundem a ideia de complementaridade entre homem e mulher, não é, que é ensinado nas Escrituras, como uma diferenciação de valor entre homem e mulher, quando isto não existe nas Escrituras. Não há. Então, eu acho importante, antes de responder a pergunta especificamente, estabelecer o princípio do valor essencial de homem e mulher diante de Deus. Ok. Tendo dito isto, esta noção de que há certas responsabilidades que Deus dá ao homem e certas responsabilidades que Deus dá à mulher, ela também, de alguma maneira, vai reverberar nas relações do homem e da mulher, tanto na sociedade, como também na igreja. Quer dizer, a ideia de que homem e mulher são complementares e que há certos papéis que são exclusivos de um e de outro, é algo que também acontece no ambiente da sociedade e também acontece no ambiente da igreja. Por isso, nós temos instruções claras do apóstolo Paulo acerca de certas tarefas, certos ofícios na igreja que são exclusivos para os homens. Isto não significa a desvalorização da mulher e nem é um retrato apenas daquele período histórico. É simplesmente a maneira como Deus organizou a economia, quer dizer, o funcionamento do relacionamento entre homem e mulher no contexto da igreja. Então, por exemplo, Deus vai chamar homens para exercerem o ofício de pastores que vão conduzir o rebanho de Cristo. Nós não temos nas Escrituras exemplo ou preceito para a ordenação de mulheres para o ofício de pastores. E eu sei que esse é assunto controverso, porque algumas irmãs, até irmãos também, que entendem que esse é sim um papel das mulheres, vão buscar em algum lugar, alguma forma de justificar o papel da mulher no exercício do pastorado. Mas o fato é que nós não conseguimos encontrar isso nas Escrituras. Então, a posição que eu tenho expressado publicamente é de que, e é a convicção que tenho, é de que o pastorado é um ofício exclusivo dos homens e que isso não é demérito absolutamente para as mulheres que podem exercer, inclusive, vejam só, o dom pastoral na igreja, quer dizer, no sentido de cuidar, de ensinar, de abençoar pessoas, mas não o ofício. Esse ofício é exclusivo para os homens. Quanto à questão da pregação, bem, os pastores são aqueles chamados na igreja para exercer o ministério de pregação. O que não significa que as irmãs não possam ensinar ou não tenham o que ensinar. Podem e têm. Tanto que nós aprendemos de muitas irmãs das Escrituras. Nós temos alguns livros que trazem o nome de mulheres, que provavelmente foram escritos por mulheres, ou se não foram escritos por mulheres,
eles contam a história de mulheres, como Ruth e Esther. Nós temos algumas orações das mais bonitas das Escrituras que foram proferidas por irmãs, por mulheres. Temos o Cântico de Ana, temos a oração de Maria, temos o Cântico de Miriam, temos a oração de Ana e tantas outras passagens através das quais nós aprendemos coisas preciosas sobre Deus que foram proferidas por mulheres. E isso é muito interessante, porque aqueles que são muito rigidamente contrários ao ensino de mulheres, muitas vezes pregam com base na oração feita por uma mulher. Por exemplo, não é? Hoje eu vou pregar na oração de Maria, não é? Então ele apanha uma oração inspirada pelo Espírito Santo que uma mulher realizou e prega em cima daquela oração, mas ele tem a convicção de que a mulher não pode ou não tem o que dizer, né, no contexto da igreja ou ensinar. Então isso me parece contraditório. Se nós podemos aprender das mulheres, das Escrituras, daquilo que elas têm para dizer, nós podemos aprender delas no contexto da igreja. Mas a tarefa da pregação, ela é ordinariamente e normalmente exercida por aqueles que foram chamados para o pastoreio do rebanho de Cristo. Então não me parece que seja uma atividade normal e regular que as mulheres realizam, mas também não me parece que haja uma proibição de que elas o façam debaixo da autoridade pastoral, porque é isso que o apóstolo Paulo vai ensinar em Timóteo, não é? Que a mulher não exerça autoridade de homem, mas se está debaixo da autoridade pastoral e tiver algum ensino para proferir e houver oportunidade para isso, não me parece estranho a linguagem das Escrituras, embora eu preciso dizer, também não me parece comum na rotina das igrejas do Novo Testamento. Não sei se respondi a pergunta, se ficou claro. Pastor Tiago, uma pergunta bem interessante aqui: qual a diferença entre a provação e as dificuldades como consequências dos nossos próprios pecados? Essencialmente não tem muita diferença, não. Às vezes, os problemas que a gente enfrenta, eles são resultado de pecados nossos. É possível que a gente tenha de lidar com consequências de coisas que a gente fez ou numa vida pregressa antes da fé em Cristo, não é? E que traz seus efeitos nocivos para a nossa vida. E às vezes é possível que o sofrimento venha por circunstâncias alheias às nossas ações, não é? O fato é que tanto uma coisa como outra, no final das contas, se estabelecem como provas para a gente, como provações. Então não há tanta diferença assim. É claro que a diferença maior é na causa, quer dizer, se a causa do sofrimento é um pecado que nós cometemos, se nós pudermos cessar aquela ação pecaminosa, é possível que isso diminua a intensidade do sofrimento. Mas, no final das contas, a realidade é que as provas e sofrimentos, as provações, sejam elas vindas de situações externas, ou sejam elas vindas de coisas que nós mesmos causamos, elas, de toda forma, produzem sofrimento, produzem angústia, não é? E poderão ser meios de provar, de testar a nossa fé. Pastor, eu tenho uma pergunta. O senhor poderia novamente trocar o microfone com esse aqui? Troco. Acho que o problema é comigo. Não gosta de mim o microfone. Pastor, a depressão, ela tem cura? O que é que o senhor tem a dizer sobre? Foi ele que fez ali a pergunta, ele está dizendo. O Chico Mendes. Tá. O que é que o senhor acha da depressão e se ela tem cura? Olha, eu preciso começar dizendo que eu não me sinto muito qualificado para falar tecnicamente sobre o assunto. Não é? Eu entendo que o próprio nome depressão é um nome que você não vai achar na Bíblia. Não é? É uma nomenclatura que tem sido dada a uma condição mental, emocional, física, não é? que tem assim, implicações muito grandes, né? na saúde da pessoa, e que tem sido estudado por muita gente, né? Desde a época antiga dos puritanos, né, já se estudava o fenômeno da melancolia, né? E até muito antes disso. Mas, em tempos recentes, algumas áreas das ciências médicas têm trabalhado muito essa questão, né? E o fato é que, ainda que eu me interesse pelo assunto, eu procuro
entender um pouco com alguma leitura, eu não me sinto qualificado para definir exatamente o que seja a depressão. Agora, que essa condição de angústia, de abatimento, de tristeza, que muitas vezes são efeitos da depressão, que isso pode ser sim debelado pela ação da graça de Deus ou pela intervenção de medicação, eu creio nisto. E creio que pessoas podem também, pela graça de Deus, superar os males da depressão. Não é? Há alguns casos, pelo que sei, são congênitos, não é? E são mais graves do que outros. Há depressões, por exemplo, que podem ser causadas por certas circunstâncias traumáticas, não é? Alguma situação muito ruim, um luto, uma perda, uma doença, um ato de violência que vai causar esse tipo de estado emocional, ou o estresse, o cansaço, etc. Não é? E há outros casos que parecem ser congênitos, que são próprios de uma condição física também, química, biológica, etc. Não é? E que é importante que a pessoa que sinta os efeitos desse tipo de abatimento busque auxílio no contexto da igreja, primeiramente, e por meio da igreja, auxílio médico, a fim de que possa identificar exatamente a natureza e a gravidade, o grau, né, da sua condição, para buscar um tratamento adequado. Eu creio sim que é possível encontrar tratamento adequado através da medicina, né? Eu penso que nós precisamos reconhecer os limites que nós temos e entender que a medicina é um dom de Deus para o bem dos seres humanos, né? Quer dizer, o bem das pessoas. Nós não temos a menor dificuldade de correr para o médico se tiver com algum problema no coração, se tiver com um problema no pulmão, se quebrar a perna, né? E pedir que ele socorra a gente. Então não tem problema buscar o auxílio médico para tratar de questões psíquicas, até mesmo psicológicas, né, através que podem produzir depressão, trazer angústia. Eu só entendo que, nesse caso, seria prudente buscar algum tipo de ajuda médica com profissionais que compartilhem dos mesmos valores e fé que temos. Porque a medicina não tem resposta para tudo e, muitas vezes, os médicos eles partem de certos pressupostos, não é, que talvez sejam conflitantes com a nossa fé. Então, buscar profissionais que estejam na mesma página que nós estamos, por assim dizer, no que diz respeito à nossa fé, é algo que provavelmente vai facilitar esse tratamento. Ok. Pastor Tiago, ainda dentro da carta de Tiago, Jesus ele falou que se pedirmos com fé qualquer coisa, assim receberemos. E Tiago diz que vocês pedem e não recebem porque pedem mal, porque vocês pedem de acordo com o egoísmo, né? Os desejos pecaminosos em vossos corações. Como, digamos assim, podemos coadunar a fala de Jesus e a fala de Tiago? Quer dizer que não basta pedir com fé, ou pedir com fé já está embutido aí a ideia de segundo a vontade de Deus? Está. Você já respondeu a pergunta. O que é a fé? A questão é, alguns que entendem que a fé é apenas uma vontade muito grande que alguma coisa aconteça. Eu pedi com muita fé a Deus que tal coisa aconteça. Por exemplo, o sujeito vai fazer um jogo na loto, como que ele chama aquilo? Não é de fezinha? Né? Vai fazer um jogo. Então, por que ele chama assim? Porque ele muitas vezes confunde a fé com um desejo muito intenso de que alguma coisa aconteça. Mas o desejo de uma coisa acontecer não é fé. Não é fé. A palavra fé, no contexto da Bíblia, ela está necessariamente ligada a Cristo. Entende? E aí, o salmo que eu citei, Salmo 37, 5, que vai dizer que quando nós nos agradamos do Senhor, Ele satisfaz a vontade do nosso coração, você percebe um movimento cíclico aí. Quer dizer, quanto mais nós nos agradamos de Deus, no ser de Deus, amamos a Deus, queremos conhecer a Deus, queremos obedecer a Deus, tanto mais é isso que vai ser o desejo do nosso coração. E é o desejo do nosso coração que glorifica a Deus que Ele vai atender. Entende? Então, a fé é a mesma coisa. Que quando Cristo diz que se nós pedimos alguma coisa com fé, a gente precisa conectar a fé a um objeto sempre. O objeto não pode ser um carro que a gente quer, um dinheiro que a gente quer ganhar, uma posição no emprego que a gente precisa. O objeto da fé é sempre Cristo. Não é? Os nossos pais puritanos, eles dividiram
eles definiram a fé com 3 aspectos fundamentais. Eles usaram a expressão latina notitia, assensus e fiducia, que significa conhecimento, assentimento e confiança. Quer dizer, a fé precisa desses elementos todos. Ela tem que ter um objeto, tem que ter conhecimento. A fé não é uma coisa vazia, não é só um sentimento bom que a gente tem, não é apenas um desejo muito forte de alguma coisa boa acontecer na vida da gente. Não, ela prescinde um conhecimento, um objeto. Nesse caso, o objeto da fé precisa ser Cristo. Nós precisamos saber quem é Cristo, conhecer Cristo, amar Cristo, entender a mensagem de Cristo. É preciso conhecimento. A fé ela não é sem substância, ela não é um mero sentimento. A fé envolve assensos ou assentimento, quer dizer, é reconhecer que essas coisas que nós sabemos sobre Cristo são verdadeiras. Então a fé ela envolve um reconhecimento da verdade daquilo que é declarado sobre Cristo. E, em terceiro lugar, talvez o aspecto mais utilizado para se definir fé é o fidúcia, que é a confiança. Muitas vezes a gente trabalha a fé apenas como se fosse fidúcia, apenas como se fosse confiança. E a confiança, de fato, é um elemento muito importante da fé, mas você não tem confiança se não tiver objeto, se não tiver em quem confiar, entende? Então, a fé envolve essas 3 coisas importantes, os nossos pais puritanos ensinavam. E ela é sempre voltada para a pessoa de Cristo. E Cristo vai dizer para a gente que se nós pedimos com fé, ou seja, com nossa mente, nosso coração, é como ele também ensina em 1 João, capítulo 5, se pedimos em nome de Jesus. Quer dizer, não é uma fórmula ou um chavão que a gente usa apenas no final da oração. Não é um clichê somente, mas é uma conformidade com a mente de Cristo. A fé é isso também. Quando pedimos com fé, é segundo a confiança e o conhecimento que nós temos de Cristo. E para a glória de Cristo, então isso ele vai conceder. Nesse sentido, Tiago só concorda com ele, que quando nós pedimos coisas, não movidos por fé, mas movidos por cobiça, então, naturalmente, Deus não vai ouvir esse tipo de oração. Esse tipo de oração não chega em Deus. Muito bem. A gente vai continuar com as perguntas. Antes de continuar aqui, apesar do pastor Tiago desde ontem estar pregando, mas eu não estou com a garganta muito boa, pastor. Eu vou pedir que o pastor me ajude, me auxilie aqui, me substitua. Mas eu já lanço aqui uma pergunta. Como combater, fizeram aqui, a maléfica teologia do coach, que vem crescendo atualmente no meio evangélico? É só não dar ouvido para esse negócio, gente. E essa pessoa, ela acredita em si mesma, né? Olha, essa coisa de coaching, eu acho que me parece que é só uma moda, eu preciso ser cuidadoso aqui para falar disso, porque pode ser que existam entre esses que têm assimilado essa noção do coaching em contextos, por exemplo, das empresas, dos negócios, como um meio de auxiliar pessoas a melhorarem o seu potencial no ambiente de trabalho, que isso seja bom. Eu também não me sinto muito qualificado para falar sobre isso, porque eu tenho lido pouco sobre o assunto. Agora, trazer esse tipo de mentalidade triunfalista para dentro do contexto da igreja, me parece contrariar o espírito do que as Escrituras ensinam sobre a nossa condição de pecadores, sobre a antropologia bíblica. Nós não temos nada de bom em nós mesmos que possa ser potencializado. Deixa eu dizer uma coisa, se você for potencializar as coisas que você tem naturalmente em você mesmo, aí você vai ser um bruto, vai sair por aí dando pancada em todo mundo e fazendo o pior que você pode fazer. Nós não queremos potencializar as coisas que estão no nosso coração, ao contrário, nós queremos assassinar o mal que está no coração, para assimilar coisas que não são nossas, que são de Deus. E só pela graça de Deus nós podemos fazer isso. E para esse tipo de tarefa, a pregação cristã da Bíblia é suficiente. Tá bom? A gente não precisa de outros auxílios externos que não seja a pregação fiel das Escrituras. Se nós vamos ajudar uns aos outros usando a mensagem das Escrituras, que são
que é aquela mensagem que revela a nossa condição de mal e que também revela a graça de Deus que nos habilita a fazer boas obras, então você pode dar o nome que você quiser para isso, não é? A Escritura vai dizer que no contexto da igreja isso é aquilo que é chamado de mutualidade, é nos abençoarmos uns aos outros. Mas nós temos a pregação, nós temos o irmão na igreja, nós temos o reservatório de sabedoria que Deus dá àqueles que são mais teleios, né, são mais maduros na fé, e nós podemos contar com isso no contexto da igreja. Isso basta, não é mais do que isso, pode ser só um modismo, uma invencionice, alguma coisa que não vai trazer realmente ganhos e benefícios para a igreja. Boa tarde a todos. Pastor, Daniel Alves, na lateral direita ou no meio? Olha, no caso do São Paulo, ele pode jogar tanto no meio como na lateral direita, porque a gente está precisando de jogador bom. Agora, voltando à seriedade do Congresso. Por que Lutero quis retirar a carta de Tiago e o que o impediu? É interessante essa história, né? Ele chamou essa epístola de palha. Lutero era um homem de temperamento muito forte, não é? Às vezes até um pouco violento, um pouco bruto. De alguma maneira, Deus usou até mesmo o temperamento de Lutero como um meio de fazer avançar a reforma naquele lugar. Eu acredito que, por ser Lutero como ele era, por ter as características que tinha, né, ele conseguiu avançar a obra da reforma quando talvez uma pessoa, quem sabe ali mais sensível, tivesse mais dificuldades, né? Então Deus usa até isto. Mas por causa dessa qualidade dele, ele também tinha às vezes esses acessos, né, de fúria, né, de intempestividade. Essas histórias são bem famosas de Lutero. E no trabalho que ele empreendeu de traduzir as Escrituras, não é, ele estava muito movido pela grande descoberta que fizera e que foi talvez a causa material da reforma protestante, que era a justificação pela graça mediante a fé. Isso aí é relatado nas grandes obras sobre Lutero, nas próprias conversas à mesa, não é? que registram as aulas que ele dava para os seus alunos. Quer dizer, o impacto que a descoberta da justificação pela graça mediante a fé promoveu na vida, no coração de Lutero, foi realmente a mola propulsora da reforma. Aquilo foi muito importante. Até então, a linguagem da igreja era de uma justiça, infundida. Não era debaixo dessa noção de infusão de justiça que Lutero tinha crescido como um católico, que aliás até hoje é a linguagem do catolicismo romano, não é? Havia a noção de que por meio da observância dos sacramentos da igreja, esses sacramentos tinham eficácia em si mesmos para infundir justiça. Eles chamavam isso de ex opera operato, não é? O poder, não é, que aquele sacramento tem em si mesmo de ser um instrumento de Deus para infundir justiça. Por meio da observância desses sacramentos, a justiça de Deus é pouco a pouco infundida. Era isso que era ensinado no catolicismo de então, não é? E Lutero, então, ele vivia lutando com a realidade dos seus pecados. Ele se via justo por um instante, porque ele observava os sacramentos, mas logo ocorria-lhe pensamentos pecaminosos, atitudes pecaminosas, e então ele se sentia mais uma vez injusto diante de Deus. Não é? Ele corria para Staupitz, o seu confessor, foi uma espécie de mentor de Lutero, para buscar socorro e buscar confissão para qualquer pensamento mau que lhe ocorresse. Essa era a condição da alma dele, de um sujeito desesperado pela realidade do pecado, que não tinha sacramento nem infusão de justiça que resolvia a consciência dele. Estava sempre mal com Deus, não é? E ele sentia até raiva de Deus, porque Deus exigia dele uma justiça que ele jamais poderia alcançar. Não é? Teve até uma ocasião curiosa em que Staupitz, o confessor dele, falou assim: olha, Martinho, vai lá e cometa um pecado de verdade antes de vir confessar. Porque qualquer coisa que vinha na cabeça dele, ele já sentia que era pecado e corria para o confessionário. Então Staupitz ficou bravo com ele e disse: olha, vá para um prostíbulo, faça alguma coisa grave, aí você venha e confesse.
né? E aí, numa certa altura, Lutero descobriu que a justiça com a qual a gente é justificado não é uma justiça que a gente conquista, não é, por meio da observância dos sacramentos e que a gente recebe por infusão. Essa justiça ela é completamente atribuída a nós quando nós depositamos a fé em Jesus. Foi lendo Romanos, capítulo 3 de Romanos, verso 28, que é como se um clarão de luz abrisse diante de Lutero e ele finalmente entendesse, não é, essa grande verdade que foi essa mola propulsora da reforma. Então é importante a gente entender esse contexto para saber, para entender a dificuldade que ele teve com a leitura de Tiago. Não é? Quando ele leu esse capítulo 2 de Tiago que nós estudamos hoje, não é, e Tiago ele vai trazer essa dimensão prática da fé, ele teve dificuldade, ele falou, não pode ser isso. Não é? É preciso ter fé em Cristo para receber justiça. Não é? Mas o fato é que, naquela altura, ele estava lutando com o texto. Por isso que ele chamou a Epístola de Tiago de Epístola de Palha. Ele até reorganizou, né, na tradução que ele fez, a disposição dos livros bíblicos e colocou a Epístola de Tiago depois de Apocalipse, como o último livro bíblico, mas ele não teve coragem de retirar das Escrituras. No final das contas, ele se alinhou com a tradição da igreja, que desde cedo, desde a época dos pais apostólicos, reconheceram no ensino de Tiago um ensino bíblico apostólico e um ensino que se coadunava com o restante das Escrituras. Ele precisou reconhecer isso. Não é? Então, ainda que ele tivesse dificuldade com o entendimento dele de Tiago, ele não teve coragem de rejeitar essa epístola como sendo uma epístola inspirada, inerrante e parte do cânon, como as demais epístolas eram. Mas eu contei essa história mais longa apenas para ajudar a gente a entender a luta que ele travou, não é, para chegar ao entendimento da justificação pela graça mediante a fé, né, e a dificuldade que ele tinha com a noção de obras como algo que precede a fé. Não é? Isso era um problema para ele. Mas, obviamente, Tiago não fala disso. Tiago fala de obras que sucedem à fé como evidência de fé, que foi o que eu tentei demonstrar para os irmãos hoje. Então, pastor, ainda nesse mesmo contexto, a gente pode entender, com base em Tiago 2, 14 ali a 17, que é certo afirmar que somos salvos para as boas obras, até pegando também um gancho com Efésios 2? Sim, seguramente. Nós somos salvos pela graça, de graça, mediante a fé, exclusivamente na obra de Cristo. Ele é o justo justificador nosso. Mas nós somos salvos com o propósito de realizar boas obras que glorifiquem o nome do Pai. É isto. Nós somos salvos, sim, para fazer boas obras, que foi o que nós vimos hoje. Essas boas obras, elas evidenciam essa ação da graça de Deus na nossa vida. Perfeito. Eu não sei se aqui vai ser um spoiler da pregação de amanhã pela manhã. Dá esse para ele? O preto. Esse. Tá. Acho que está desligado, só tem que... Desculpa, Thomas, eu não olhei para você. Tudo bem, estava quase pulando lá atrás. Obrigado. Então, a próxima pergunta, correndo um risco de ter um spoiler da pregação de amanhã pela manhã ou de hoje à noite. Tiago 4,7, a Bíblia nos diz que devemos resistir ao diabo. A pergunta que é feita é: como resistir? Como é feita essa resistência? Vem aqui amanhã que a gente vai ouvir mais sobre isso. Foi exatamente o que eu pensei. Tá vendo? Se você quiser a resposta à sua pergunta, amanhã pela manhã, a partir das 9 horas, não é isso? Pode vir que vai ser respondido. Saindo um pouco de Tiago, não sei se eu posso perguntar do jeito que está aqui, isso vai ficar muito pesado, mas qual o seu posicionamento a respeito do pedobatismo? Batismo de criança? Pedobatismo. Eu sou credo batista. Eu entendo que o que nós temos tanto exemplificado como também preceituado nas Escrituras é o batismo de quem crê. Então,
em que pese o respeito e, inclusive, a amizade profunda que tenho com muitos irmãos da tradição Pedro Batista, e até a compreensão que eu tenho da teologia muito elaborada que fazem a partir do seu entendimento de teologia da aliança, ainda assim eu preciso me circunscrever ao texto bíblico e não a alguma inferência teológica a partir do texto bíblico. Os nossos irmãos pedobatistas, eles produziram muita coisa e produzem muita coisa boa para a igreja, e uma delas é aquilo que foi chamado de princípio regulador do culto, que inclusive foi desenvolvido desde João Calvino e tem sido trabalhado na história da igreja, especialmente pela tradição pedobatista. E me parece curioso que aqueles irmãos que desenvolveram este entendimento do princípio regulador parecem não observá-lo na questão do batismo. Por quê? Porque o princípio regulador do culto vai dizer que aquelas coisas que devem acontecer na igreja precisam ser necessariamente exemplificadas ou preceituadas no texto bíblico. Nós não temos nem preceito e nem exemplo de batismo de bebês nas Escrituras. Temos, por outro lado, sim, exemplo e preceito de batismo de pessoas que expressam publicamente a sua fé, que são feitas discípulos e que confessam Cristo. Aliás, na grande comissão, é isso que o Senhor Jesus Cristo ensina: fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então esta é a convicção que tenho, né, de que o ensino bíblico aponta para o batismo como um sinal da fé que nós aprendemos e que nós confessamos. Bebês, eles não podem aprender e nem confessar fé, e, portanto, eu entendo que não são sujeitos de batismo. Perfeito. Uma última pergunta: como descobrir a minha missão? O que Deus quer que eu faça em relação a trabalho e atividades para exercer no reino? Bem, eu tenho uma certa preocupação, não é, com a ideia de que a gente vai descobrir alguma coisa que está completamente encoberta, não é, acerca das nossas aptidões. Não é? Me parece que aquilo que nós faremos não é alguma coisa assim que está num plano secreto de Deus, que a gente tem de acessar por meio de uma comunhão especial com Deus. E eu digo isso baseado na preocupação de que alguns parecem querer saber a vontade de Deus para a sua vida desse jeito, não é? Eu preciso de uma palavra, de uma pessoa ungida, de alguém que sabe mais, de um pastor. Eu preciso entender a vontade de Deus para a minha vida por meio apenas de uma comunhão mais profunda. Olha, ouvir palavras de sabedoria de alguém que tem caminhado na fé e desfrutar de maior comunhão com Deus são coisas boas. Nós devemos fazer isto. Mas nós não podemos estabelecer todas as principais decisões de nossa vida apenas com base em critérios assim tão subjetivos, não é? Eu tenho a impressão de que as nossas aptidões e qualidades são coisas que ao longo dos anos vão se desenvolvendo e se evidenciando, e que nós precisamos de um certo discernimento para reconhecer, não é, essas aptidões e tentar desenvolvê-las. E a partir dessas aptidões a gente consegue, então, meio que encaminhar a vida da gente quanto à profissão, por exemplo, eu posso dizer que eu não tinha, como não tenho, nenhuma aptidão para ser um médico. Não tinha, não era um caminho que eu seguiria. Então eu não tive dúvida lá no passado, quando estava avaliando os caminhos profissionais que eu seguiria, se eu ia buscar medicina ou não, porque não é o meu campo de interesse, não é o meu campo de conhecimento, de aptidões, né? Eu provavelmente faria o sujeito ficar mais doente ainda se eu fosse médico, né?
Então, não era um campo para mim. Tem certas outras atividades que eu sei que eu seria um desastre. Eu não poderia ser um astronauta, não é? Eu não poderia ser um engenheiro mecânico. Tem coisas que eu sei, não é, pelas minhas características, que eu não estou qualificado para fazer, não é? E nem estaria qualificado para fazer. Tem outras, por outro lado, que bem cedo eu percebi que seriam áreas que eu poderia explorar, não é? Então, claro, o apoio de pessoas próximas, não é? Muitas vezes dos pais, familiares, amigos, gente madura, que possa ajudar a gente a perceber as aptidões, os dons e talentos que a gente tem, isso é bom, a gente pode se valer disso. Mas é preocupante quando a gente sente que precisa tomar decisões sobre o futuro apenas com base em questões mais subjetivas. Preciso sentir alguma coisa, não é muito por aí. Isso tem mais a ver com um caminho de vida, não é, em que a providência de Deus colocou a gente. Às vezes, na providência de Deus, a gente vai nascer em um certo lugar, vai falar uma certa língua, vai estar cercado de uma certa circunstância que, de alguma maneira, vai favorecer que a gente siga um certo caminho na vida, não é mesmo? Então, eu penso que é mais em critérios objetivos que a gente vai conseguir encontrar as respostas do que em critérios subjetivos. Ótimo. Pastor Alan? Quero agradecer ao pastor Reuel por me auxiliar aqui na mediação. Gente, eu sei que foram feitas mais e mais perguntas, talvez a sua pergunta ainda não tenha sido lida. Infelizmente, não só pela questão do tempo, que nós logo mais à noite estaremos aqui de volta, às 19h30, mas também a gente quer zelar um tanto pela voz do pastor Tiago, que desde ontem à noite esteve conosco pregando, esteve agora à tarde, participou da mesa redonda e vai estar logo mais à noite. Então, dá uma descansada também na voz do pastor Tiago, certo? E esperamos por você, de logo mais à noite, às 19h30, estar aqui.